Quem são os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6? Anjos ou homens? Vem comigo a partir de agora pela Bíblia. Olá a todos! Eu sou o Mauro Maier e na paz, no amor de Cristo, estamos juntos! Estão preparados para mais um programa pela Bíblia, com perguntas e respostas? Então vamos lá, gente! É com você, professor! Olá, Mauro, que bom estarmos juntos mais uma vez pela Bíblia. Perguntas e respostas. Eu estou ansioso para saber exatamente quem é que envia a pergunta e qual é a pergunta completa. Beleza, professor, é isso aí! E hoje quem está participando do programa é o nosso querido irmão Joaquim Ramos, de Santa Catarina, né? Ele pergunta: quem são os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6? E aí, professor, é com você. Ajuda a gente, direto pela Bíblia, professor! Bem, o texto bíblico nos diz o seguinte: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Olha só que texto interessante. O primeiro texto diz que os filhos de Deus observaram as filhas dos homens e que elas eram belas. Já eu vou comentar com vocês sobre algumas teorias, tá? Mas eu quero que você já guarde esse primeiro ponto, a deferência que o texto dá aos filhos de Deus. Um outro ponto que nós precisamos entender é que naquela ocasião já existiam nefilins na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens. Então, baseado nesses dois pontos que eu gostaria que você já guardasse inicialmente, é que nós vamos trabalhar e verificar quem realmente são os filhos de Deus, ok? Se você está gostando desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e até mesmo deixar o seu like. Ajude o canal a chegar mais longe. Temos muita informação importante para você. Eu quero trazer para você a explicação que a Bíblia de Estudo Palavras-Chave nos dá desse texto. Depois nós vamos comentar. Vamos ver aqui quais são as variações de explicações para que você possa ficar bem entendido no assunto. Ela nos diz: a identidade dos filhos de Deus é incerta. 3 principais teorias foram propostas para identificar os filhos de Deus e as filhas dos homens. A primeira teoria é de que os filhos de Deus são anjos caídos e as filhas dos homens são mortais. De acordo com esta corrente, a iniquidade pela qual eles são condenados é o casamento ilícito entre os que são sobrenaturais e os que são mortais. Este antigo ponto de vista depende, em parte, da suposição que Judas 1, 6 e 7 se refere a estes anjos. Os proponentes desta teoria insistem, talvez, com algum respaldo das Escrituras, que o termo Filho de Deus se refere realmente a anjos, em Jó, capítulo 1, versículo de 6 a 12. Contudo, não há precedente a esta altura, a partir da qual possamos chegar a esta conclusão. E se este pecado é, pelo menos em grande parte, culpa dos anjos, por que o homem é punido com o dilúvio? Quando os proponentes desta teoria são lembrados do fato de que Cristo, em Mateus 22:30, diz que os anjos nem se casam, nem são dados em casamento, respondem que ele somente disse que não fazem, mas não que não poderiam fazê-lo, ou que não o tivessem feito. Além da qualidade mitológica que este ponto de vista traz ao texto, há consideráveis dificuldades teológicas com a existência de seres humanos que, pelo menos em parte, não descendiam de Adão, conforme Atos 17, 26. Então a gente vai trabalhar essa teoria. A segunda teoria, quanto à sua identidade, é a mais frequentemente defendida em meio aos acadêmicos conservadores.
os filhos de Deus são considerados como sendo a linhagem devota de Sete, ao passo que as filhas dos homens pertencem à linhagem de Caim. Desta maneira, o pecado que eles são acusados é aquele que é comum a todo o conjunto das Escrituras, e particularmente ao Pentateuco, o casamento interracial do povo escolhido de Deus, os crentes com os que são ímpios. Com estes homens podem ser considerados santos quando a Bíblia declara que somente Noé era santo. E por que o termo filhos de Deus não é usado com este significado em nenhuma outra passagem? Outras pessoas também questionam por que somente filhos e não filhas são associados com a linhagem de Sete. A última teoria é a que está ganhando popularidade entre os conservadores. Recentes evidências arqueológicas sugerem que a expressão filhos de Deus era usada algumas vezes para descrever os reis. Assim, os filhos de Deus são reis humanos, imortais, e usam seu poder para tomar tantas mulheres quanto desejarem, independente de suas etnias e costumes. Devemos notar que as Escrituras nunca descrevem os governantes humanos como divindades. Esta teoria baseia-se na conjectura de que os gigantes do versículo 4 são os filhos da união descrita nos versículos anteriores. A palavra gigante vem da tradução da Septuaginta, do termo hebraico Nefilim, os caídos, que se origina de Nafal, cair. O vocábulo associado à violência é assim traduzido como derrubar, destruir, atacar. A palavra enfatiza sua violência em sua falta de respeito pelos outros. Contudo, nem o texto nem o fato que fossem gigantes respalda a ideia de que eles são resultado de uma união entre anjos e seres humanos. Ninguém acredita que porque os filhos de Anak, Golias e os seus irmãos eram gigantes, eles fossem necessariamente descendentes de alguma união sobrenatural. Pronto, então aqui a Bíblia Almeida, palavra-chave, que é uma Bíblia de estudo que eu tenho, ela faz essas três considerações. E é exatamente nelas que nós vamos nos basear. Bem, vamos pegar de trás para frente para ficar mais fácil de você entender. A última teoria é de que esses filhos de Deus são os reis, não é? E que eles se casaram com várias mulheres e essas mulheres eram as filhas dos homens. Bem, mesmo que tente se justificar usando o texto de Êxodo, capítulo 21, versículo 6, Êxodo 22, 8, Salmos 82, 6 e 7, que lá diz, vós sois deuses, essa teoria ela não se sustenta. Ela não se sustenta e é muito simples de explicarmos o porquê. Nós não temos nenhuma evidência de um período de realeza antes do dilúvio, onde reis, e uma grande quantidade deles, tomassem as filhas dos homens. Nós não temos esse tipo de situação. Pelo menos a Bíblia não apresenta. O que nós temos naquele momento é um período patriarcal, né? Onde Noé, por exemplo, era o patriarca da sua família. O que nós temos naquele momento, se você ler o Gênesis, era a população se desenvolvendo na terra, mas nós não temos o registro de nenhuma realeza antes, até porque o primeiro que vai se fazer rei sobre as pessoas é Nimrod, depois do dilúvio. Então, essa última teoria, ela não se sustenta. A segunda teoria é de que os filhos de Deus é a linhagem piedosa de Sete que se casaram com as filhas de Caim. Essa teoria também não se sustenta, porque em ponto algum da Bíblia se apresenta esta visão. Tampouco a Bíblia diz que os filhos de Deus eram a linhagem de Sete. Veja só que interessante. Quem aceita essa teoria, ele se obriga a acreditar que a linhagem de Sete só podia se casar dentro da própria linhagem de Sete. Isto é completamente fora do início da raça humana, onde as pessoas estavam se expandindo na terra, e também dizer que as filhas dos homens eram as filhas de Caim não se sustenta. Porque quando Caim matou Abel, Caim ele vai para a terra da fuga, né? Ele vai para a terra de Nod. De modo que Caim desenvolve uma linhagem completamente diferente em outra região da terra. Portanto, nada pode se sustentar com essas duas visões. Mas, quanto à primeira, de que eram anjos que caíram, essa a Bíblia nos dá um pouco mais de respaldo. E como nosso canal é Bíblia pela Bíblia, nós precisamos encontrar o respaldo na Bíblia.
Primeiro ponto, que esta teoria é a teoria mais antiga. Ela sempre foi aceita e, inclusive, ela é descrita no livro apócrifo de Enoque. E essa teoria, ela sempre foi aceita até o século XVIII, tá? Corroborando com alguns outros textos que podem nos ajudar a entender. Por exemplo, a Bíblia diz que os filhos de Deus, lembra que no início eu pedi que você observasse a deferência que é dada aos filhos de Deus? Vamos dar uma olhadinha agora na Bíblia, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, indicando aqui uma reunião de anjos. É interessante notar que a Bíblia NVI já traduz o texto de filhos de Deus por anjos. Então nós observamos aqui que o termo filhos de Deus é aplicado a anjos na Bíblia. Nós não encontramos esta aplicação a homens, não encontramos esta aplicação a reis, conforme o pessoal quer colocar. Nós encontramos esta aplicação dentro da Bíblia aos filhos de Deus. Conforme eu citei, alguns tentam usar o Salmos 82, vós sois deuses, né? Ou mesmo se referindo às divindades no Egito e assim por diante, onde os homens, o rei era o rei Deus. Mas, dentro daquilo que a Bíblia ensina, os filhos de Deus são os anjos. O que é que aconteceu, então, lá durante o período do dilúvio? Porque, segundo a explicação, diz que não se justificaria a violência na terra por causa da descida desses anjos. Justifica-se sim, e muito bem. A Bíblia diz que haviam nefilins, que eram os gigantes, já haviam. E também depois, quando os filhos de Deus adentraram as filhas dos homens. Ou seja, gerou-se uma geração híbrida de pessoas iníquas, pessoas más, que atacavam os seus seres humanos e aumentavam a violência na terra. Muito bem, mas o que é que a Bíblia diz sobre esses filhos de Deus no Novo Testamento que são considerados anjos? Aqui no livro de Judas, no versículo 6, está escrito: E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, e até o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Perceba que o texto aqui ele já é muito claro, ele já nos explica. Veja que o texto diz no versículo 6 que os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação celestial, tá? Diz que eles estão presos. E ele já faz a comparação do ato desses anjos com o ato de Sodoma e Gomorra, no versículo 7. Veja, assim como, isso é um conectivo de ligação ao versículo anterior. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles quem? Os anjos. E tendo ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Perceba então que o texto de Judas ele já nos mostra que aqueles anjos sofreram, aqui no caso, essas prisões em cadeias eternas, assim como Sodoma e Gomorra sofreu a destruição, a pena judicial do fogo eterno, porque foi após outra carne para uso desnatural. No caso aqui de Sodoma e Gomorra, era o relacionamento homem com homem, mulher com mulher. E aqui no caso dos anjos, era o relacionamento anjos com mulheres. Veja que o texto é muito claro. O apóstolo Pedro também corrobora isso. Vamos dar uma olhadinha? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no Tártaro, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Note que interessante, a palavra Tártaro, usada por Pedro, ela indica, na mitologia grega, a prisão dos titãs, de onde eles jamais poderiam sair depois da guerra dos titãs, tá? Juntamente com Zeus e outros deuses da própria mitologia. Assim, a Bíblia, embora não seja mitologia, ela mostra que esses anjos estão presos nesse local chamado Tártaro, o que mostra que a mitologia, que é muito posterior ao relato do Gênesis, apenas emprestou o relato para
a sua mitologia grega. O que é que nós percebemos? Esses anjos estão em cadeias eternas. Esses anjos estão reservados até o dia do juízo. Eles são diferentes dos demônios que estão na terra e dos demônios que estavam nos dias de Jesus. Lembre-se, por exemplo, que quando aqueles demônios eles saem do menino, eles pedem para Jesus que não os lance no abismo, porque eles sabiam que no abismo o seu campo de atuação era zero. Esses anjos, eles procederam em uma transformação que é irreversível ao se relacionarem com as mulheres, de modo que eles estão presos em cadeias eternas, como diz o discípulo Judas e também o apóstolo Pedro. Portanto, conseguimos justificar na Bíblia claramente. Agora, alguns dizem, mas poxa, a Bíblia diz em Mateus 22 que os anjos não se casam nem são dados em casamento. Exatamente. É o que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Porém, as palavras de Jesus, elas estão situadas aproximadamente quase 2000 anos depois disso. Ou seja, parece que naquela ocasião do dilúvio era possível que esse tipo de relacionamento híbrido acontecesse. Não existe nenhuma norma na Bíblia que diga que isso não aconteceu. Não existe nenhuma norma na Bíblia que Deus havia proibido os anjos de se relacionarem com mulheres. Essa é uma evidência forte. Uma outra evidência muito forte, se você estudar a mitologia grega, você vai perceber que nós temos ali alguns semideuses, que são resultados da relação divino-humana. Ou seja, são, entre aspas, deuses que vieram dos céus e se relacionaram com as mulheres na terra, dando origem aos semideuses, como, por exemplo, Hércules e outros, grandes nomes aí, Aquiles, Perseu e outros que eram filhos, na verdade, de deuses, anjos caídos. Uma outra evidência muito forte que você pode prestar atenção, se você estudar um pouquinho de cultura antiga, você vai perceber que na cultura antiga, na cultura assíria, na cultura babilônica e em outras culturas, os deuses sempre se relacionaram com humanos. Deuses, veja, a Bíblia mostra que eram anjos, mas na cabeça humana e de quem escreveu, eram deuses, porque eles vinham do céu. Isso é o que nós observamos, inclusive, nas culturas antigas. E quando nós retornamos à palavra de Deus, a Bíblia, fica muito mais fácil de entendermos. Não dá para a gente causar nenhum tipo de estranheza. Afinal de contas, os anjos são seres poderosos. Agora, a Bíblia não diz que eles não pudessem realizar tais atos antes desse momento. Então, o texto de Mateus 22 não serve para justificar que esse texto não pode se aplicar aos anjos. De maneira que, uma vez que nós passamos a entender isso, é interessante porque nós sabemos, por exemplo, agora, de onde vem a mitologia grega, de onde vem a mitologia nórdica, de onde vem a ideia dos deuses astronautas tão falados, hoje, de onde vem a ideia que os deuses desceram dos céus nas culturas antigas, principalmente a cultura assíria, ela é muito rica nesses detalhes. Tá legal? Então eu espero que tenha ajudado o leitor, o internauta, a compreender o ponto de vista que a Bíblia apresenta. Nós apresentamos as 3 teorias, a terceira, verificamos que ela cai por terra muito rápido, a segunda também, e a primeira se sustenta, inclusive, com textos bíblicos. Uma grande dificuldade do homem é entender o sobrenatural. Então, muitas vezes, os teólogos, que embora se digam conservadores, eles querem dar uma ajudazinha para a Bíblia. Não, a Bíblia é o relato que nós temos. Conforme eu citei também, o livro apócrifo de Enoque faz o mesmo relato, diz inclusive que esses anjos desceram sobre o Monte Hermon. Tá legal? Puxa, Ancião, por que você está citando o livro apócrifo de Enoque? Porque é um livro histórico. Inclusive foi citado por Judas e até pelo próprio apóstolo Pedro. Tá bom? Deus abençoe todos vocês, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro pela Bíblia.
perguntas e respostas. Obrigado, professor Edson Reis, muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, por sempre trazer para nós a informação correta, direta pela Bíblia. É isso aí, olha, você que tem uma dúvida, não fique com dúvida. Fale com nossa equipe, fale com a nossa produção através do e-mail predsonpelabiblia@gmail.com. E claro, também nós estamos em todas as redes sociais, entre em contato com a gente, fale da gente, fale com a gente. E, claro, deixe aí sempre os seus comentários também, pois nós estamos no Twitter, no Facebook, nós estamos em todas as redes sociais para facilitar o contato com você, para que você tenha mais iluminação das gloriosas boas novas a respeito de Jesus, como diz na Bíblia, né? E também, gente, olha, você não é inscrito ainda? Ainda não? Você vai se inscrever agora, quer ver? Vamos lá. Inscreva-se, vai lá, inscreveu, agora acione o sininho, vai lá, procura o sininho, acionou o sininho? Beleza, agora você vai receber todas as notificações aqui da plataforma. E claro também, né, você não pode esquecer de dar o joinha, deixa o seu joinha. É isso aí, gente, nós estamos muito felizes por estar sempre juntos. No próximo programa traremos mais uma pergunta. Quem sabe não é a sua? Então é só você entrar em contato com a nossa equipe no edsonpelabiblia@gmail.com. É isso aí. Um grande abraço a todos. Fique com o maravilhoso Senhor Jesus. Que Ele cuide de todas as nossas vidas, principalmente nesses tempos difíceis em que vivemos. E nós estaremos de volta no próximo programa. Um abraço para todo mundo. Tchau, pessoal!